Fala galera, tudo bem? Espero que esteja tudo em ordem. Passando para desejar um excelente, abençoado dia. Uma quinta-feira maravilhosa. Hoje, dia 20 de fevereiro do ano da graça de 2020. E hoje, no nosso direto ao assunto, eu quero abordar um assunto muito sério. Um tema que veio à baila e realmente ele precisa ser discutido, acima de tudo resolvido e com muita responsabilidade. Logo pela manhã, hoje eu acordei cedo para escrever o direto ao assunto, que agora, como vocês sabem, o direto ao assunto, além de escrito, também tem essa novidade em 2020, que é o vídeo, que vocês estão acabando de ver e acompanhando desde o começo dessa temporada 2020, falando de futebol. E nós não vamos fugir ao tema, que é o nosso carro-chefe, e evidentemente eu quero abordar um tema que veio à baila e nós precisamos discutir e, acima de tudo, tentar pelo menos contribuir para que algo seja feito em relação a um assunto muito sério e que vem incomodando muita gente há muito tempo. Estou me referindo à homofobia dentro do futebol, em especial por parte dos torcedores, que tem incomodado muita gente, e a imprensa parece que agora passou a querer dar um pouco mais de atenção a esse caso, que é muito sério. É um caso que tem que ser discutido, mas acima de tudo tem que ser resolvidos os problemas que isso pode ocasionar, como vem ocasionando há muito tempo. Por exemplo, sábado passado eu estive no estádio Cícero Pompeu de Toledo, na cobertura do jogo entre São Paulo e Corinthians, que, como eu tenho o hábito de chegar muito cedo aos meus compromissos profissionais, das rádios pelas quais eu passei, e hoje eu milito na RFO, Rádio Futebol Online, e o bordão da Rádio Futebol Online diz o seguinte: muito além das quatro linhas. E é aí que eu quero me ater. Chegando cedo ao estádio, a gente vê muita coisa que você, torcedor, não acompanha, não porque você não tem interesse, e sim por falta de cobertura jornalística, televisiva ou até falada, porque muitas coisas são abordadas antes, durante e pós uma partida de futebol. Pois bem, o São Paulo Futebol Clube já começou a tomar devidas providências no tocante à chegada, principalmente na realização dos clássicos no Morumbi. Isso há anos acontece, quando o adversário chega e encosta o ônibus no portão principal, na entrada ali onde ficam reservados os estacionamentos para ambas as delegações, tanto a do tricolor paulista quanto a do seu visitante, já dão direto a boca do túnel que saem direto os visitantes, e o São Paulo também, aos seus respectivos vestiários. Uma coisa que sempre incomodou foi a chegada, principalmente quando tem clássicos de envergadura, e os principais aqui, em se tratando de Palmeiras, Corinthians e Santos, eles são violentamente recebidos antes do portão de entrada. Pode ter batedor de polícia, pode ter cavalaria, pode ter um contingente reforçado de policial, que ainda assim acontecem pedradas, pauladas, latas são arremessadas, ônibus atingidos, vidros estilhaçados, e um dia ainda vai acontecer de algum jogador ou dirigente ou quem quer que seja, que esteja dentro desse veículo ou desses veículos, serão atingidos, e aí a coisa passa a tomar uma outra proporção, porque aí é agressão, e inclusive uma tentativa, pode parecer que não, mas de homicídio. Isso é muito sério. Mas me atendo ao clássico de sábado passado, uma coisa que me chamou muito a atenção foi no decorrer do primeiro tempo, logo no comecinho da partida, o árbitro Douglas Marques das Flores, ele paralisou a partida, chamou os capitães Daniel Alves do São Paulo, Cássio do Corinthians,
o quarto árbitro se reuniu com seus 2 auxiliares, os bandeiras 1 e 2, e também chamou o representante da Federação Paulista de Futebol, que estava ali e tem que estar presente a Federação Paulista, como se fora um delegado da partida. E em rápida reunião discutiram que, caso acontecesse o que estava acontecendo, que toda vez que o goleiro Cássio encostava na bola para bater uma infração ou um tiro de meta, a torcida do São Paulo em coro gritava um grito homofóbico. E eu vou ter que falar aqui qual é a palavra para você que não acompanha em estádio de futebol. Virou moda há muito tempo já, toda vez que um goleiro, não é só no Morumbi não, hein? Eu estou falando que aconteceu no Morumbi, porque isso veio à baila agora, desculpem. E em todos os estádios, acontece no Allianz Parque, acontece na Arena Corinthians e acontece em outros estádios também pelo Brasil afora. Mas nesse caso específico, toda vez que o Cássio encostava na bola, o grito homofóbico de bicha vinha da torcida do São Paulo Futebol Clube. Ali, o senhor Douglas, o árbitro da partida, disse que já ia relatar em súmula e que, para quem não sabe, hoje em dia, homofobia é crime. E ele ia relatar em súmula e que ia levar o caso à Federação Paulista de Futebol e dali iria se estender, como vai se estender, para que tome as devidas providências. Achei isso muito bacana por parte do árbitro. Não vou questionar a qualidade da arbitragem que foi durante a partida. Teve erros, teve muitos erros, que inclusive eles foram predominantes e influenciaram no resultado da partida, sim. Não digo que o Corinthians deveria vencer ou o São Paulo, mas que deveria haver gols. Então houve erros, isso aí é parte técnica de arbitragem e eu não estou me atendo a esse detalhe momentaneamente. Estou me atendo a um detalhe muito sério, que é a homofobia. Então dali, a partir do momento que ele reinicia a partida, a torcida do São Paulo, em coro, o xingou e é claro que ele carregou na súmula. Então deixa eu dizer uma coisa para o torcedor são paulino, em especial nesta partida aí. Vocês estão prejudicando o seu time e logo logo a Federação Paulista de Futebol, assim como a CBF, elas irão tomar, porque isso correu o mundo. E como vem acontecendo de caso de racismo, caso de homofobia e que tais, o mundo hoje, por ser muito globalizado, o esporte, então todo mundo toma conhecimento dessas causas. E acho bacana por parte da Federação Paulista de Futebol ter se ateve a um detalhe importante através do senhor Douglas Marques das Flores. Então eu quero que você, torcedor, não só São Paulino, você corintiano, palmeirense, santista, torcedor do Flamengo, do Inter, do Grêmio, das grandes equipes, quando receberem os seus adversários, façam de tudo para serem anfitriões e não os recebam como inimigos. O futebol é entretenimento, o futebol é esporte e tal qual deve ser levado como... sabe aquela brincadeira séria? Tem que ser levado como uma brincadeira séria. Claro que vocês não querem jamais que o seu time perca, mas estamos caminhando para que logo aconteça não só multa pecuniária, não só multa em dinheiro a ser cobrada. A partir do momento que seus clubes receberem punições através das suas confederações e federações em pontos, vocês vão jogar o seu time que está disputando um título, que sai muito caro hoje, disputar um título, disputar um campeonato, vocês vão jogar e prejudicar terrivelmente, vocês vão jogar os seus clubes na lama. Então eu peço encarecidamente para você, torcedor que acompanha o meu direto ao assunto, que a partir de agora pense muito bem. Eu sou da época, por exemplo, que quando vinha um adversário da envergadura de um Flamengo, nos idos dos anos 70, 80, até o comecinho da década de 90, quando vinha o Flamengo de Zico, de Adilo, de Nunes, um Vasco de Roberto Dinamite,
de Zanata, de jogadores famosos, um Grêmio que sempre teve time forte, um Falcão, um Figueroa, um Rubens Minelli, um Escurinho, um Dadá, por parte do Internacional de Porto Alegre, eles eram recebidos com muito respeito e carinho. De um tempo para cá, a partir do momento que a internet começou a invadir, as redes sociais começaram a invadir o futebol, muita gente se acha dona exclusiva do seu próprio nariz. Não é bem assim que acontece a coisa. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção e que voltássemos, não ao passado, porque é claro que as coisas caminham, a tendência é que caminhemos todos na mesma direção e para frente, mas que voltássemos ao passado no sentido de respeito ao próximo. Então, para você torcedor, faça uso disso novamente. Eu sei que é difícil, que hoje um se ofende com o outro, marcam brigas em redes sociais. Não adianta nada a Polícia Militar, por exemplo, acuar a torcida, a chamada torcida dupla em clássico aqui em São Paulo. O clássico mais visto e disputado, tamanha rivalidade, acontece no Sul, entre Grêmio Internacional, Internacional e Grêmio, e eles se respeitam e ainda se colocam um ao lado do outro para que ambos possam torcer por seus respectivos adversários. E aqui em São Paulo, fizeram uso dessa intolerância para com as torcidas organizadas que brigam, mas elas brigam hoje totalmente fora das praças esportivas. Elas brigam em metrôs, elas brigam em estações de trem, elas brigam em pontos diferentes da cidade, e ainda assim o Ministério Público pune o torcedor, aquele verdadeiro torcedor, de ir ao estádio com a sua camisa, representando a sua agremiação e torcer para o seu respectivo clube. Acho que essa intolerância por parte do Ministério Público, da Polícia Militar, ela deve ser revista. Então, façamos uso do esporte com o esporte, com o entretenimento, como uma maneira de você se divertir, que o esporte nada mais é que isso. Ou você acha que o jogador de futebol está preocupado com você? Tá nada. Ele joga, ele se abraça, ele troca a camisa com o seu companheiro de profissão, que é o seu adversário, e dali eles saem para jantar, saem com as suas respectivas famílias, ganhando fábulas, e eles estão pouco se lixando para vocês que estão se matando. Então prestem bem atenção no que vocês estão fazendo, tá bom? Essa é a dica que fica hoje aqui do nosso Direto ao Assunto, e tomara que tenhamos, o quanto antes, essas paralisações, esses gritos homofóbicos, eles sejam deixados para trás. Isso é muito arcaico, isso vem de pessoas que não têm absolutamente nada dentro da cachola, que eu reputo como sendo totalmente vazio, porque chamar um adversário por grito homofóbico sem conhecê-lo, até mesmo se conhecesse, tudo bem, mas respeitar o próximo é a dica que fica. Então hoje o nosso Direto ao Assunto, falando desse importante assunto, esse embate, né, que tivemos, vai com o oferecimento da Lanchonete Valente, lanches e refeições delivery, atendimento de segunda a sexta, das 6 à meia-noite, sábados, domingos e feriados também, das 6 à meia-noite. Tem o Disque Entrega, através do 11, quem mora em São Paulo, 11 3086 4048, 3086 4048. Mas eu prefiro que você chegue ali, na rua Arruda Alvim, 12, Cerqueira César, próximo ao Hospital das Clínicas. Vai conhecer o João Valente. João Valente é um grande parceiro, é um parceiro de há muito que eu conheço, e ali ele vai estar pronto com a sua equipe para recebê-los, e evidentemente você vai poder bater um papo, fazer o seu happy hour, trocar ideias depois de um dia cansativo. Lá você tem almoço, lanche, as melhores refeições estão ali no Bar e Lanchonete Valente. Repito, Rua Arruda Alvim, 12, Cerqueira César, bem próximo ao Hospital das Clínicas. Vai conhecer o João Valente. O João Valente é uma pessoa muito bacana. Aliás, tem novidades do João Valente vindo por aí, e mais adiante a gente vai conversar a respeito, tá bom? E a Transtour,
A Transtour, inteligência e logística que chegou para ficar. Falou em logística e armazenamento, pensou Transtour. Serviços rápidos e entregas seguras, com qualidade e confiança de uma empresa consolidada no mercado há quase 3 décadas. É isso mesmo. Motocicletas com motoboys, carros utilitários, caminhões pequeno, médio e grande porte, cargas aéreas. Terceirização em frotas, expedição e mão de obras especializada. Armazenamento de cargas gerais, armazenamento da área da saúde, recebimento de mercadorias, despachos, expedição de notas fiscais e projetos logísticos. Essa é a Transtour. Não conhece a Transtour ainda? Dá uma visitadinha no site www.transtour.com.br e você vai saber o que é essa grande empresa em logística e armazenamento. Transtour e restaurante Lanchonete Valente com vocês neste direto assunto. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.